alguns dos filósofos, não apenas dos mais interessantes ou dos mais criativos, né? Criativo é Sartre, pensando assim nos últimos tempos, como do século XX e depois da virada do século XIX. Nós temos a originalidade de Heidegger, de Sartre, de Gadamer, né? São pensadores interessantes, né? Originais. Mas do ponto de vista da imponência, eu diria que são os mais recentes, são Russell, pensador central nessa virada do 19 para o 20. Russell, Frege, para a virada lógica, Wittgenstein e Alvin Plantinga. Em um segundo, não estou falando dos mais, assim, do ponto de vista original, até mesmo com uma certa boa dose de literatura, né? Mas uma criatividade imponente do ponto de vista do discurso, que é o Heidegger, vai ter o Sartre e tal, né? Tem o Gadamer. Mas falando do ponto de vista da monumentalidade e da imponência, eu citaria esses. Frege, Russell, da fenomenologia, do conceito de intencionalidade. Para mim, Russell ele é mais importante do que Heidegger, na minha opinião. Frege, Wittgenstein e Alvin Plantinga. Em um segundo momento, poderíamos dizer C.I. Lewis, David Lewis e Kripke. Em um terceiro momento, poderíamos dizer Quine e os grandes lógicos Tarski e Gödel. Gödel ele era um matemático, ele criou o argumento ontológico contemporâneo, lógico. E Alvin Plantinga ele propôs um modelo ainda mais atual do argumento ontológico modal, que ele chama de a versão vitoriosa. E ele é pouco conhecido ainda no Brasil, o Alvin Plantinga. E ele vai, além do argumento ontológico dedutivo, que ele propõe no sistema S5 da lógica modal, ele também vai, esse argumento ontológico ele vai ser válido também no sistema S2. E nós não podemos subestimar o argumento ontológico, porque as críticas que têm sido feitas a ele é mais ou menos assim, ó. O argumento é válido, mas não funciona. É mais ou menos essa crítica que tem sido feita. Não se questiona a validade. Se questiona como se aplica essa validade, mas como assim? É um desafio para o ceticismo essa monumentalidade de Alvin Plantinga que ele traz um novo sentido para a filosofia contemporânea, dentro do qual o ceticismo ele está em xeque, né? E eu diria que ele está morto. Hoje o ceticismo ele está morto. O ateísmo. Hoje o sentimento desse tempo não é mais o do ateísmo, mas de qualquer espiritualidade que se torna como efetiva, se é o imanentismo, como vai propor Hegel, ou se é a transcendência de Tomás de Aquino, retomada agora por Alvin Plantinga. Depois desses eu colocaria como importantes lógicos, importantes filósofos, né? Temos o Quine, temos
Whitehead, que além de ser um lógico, ele vai propor uma metafísica semelhante à de Hegel, do ponto de vista da imanência. O sentido originário da imanência é neoplatônico. E agora no Brasil, Kant é considerado o grande gigante da filosofia ocidental moderna por muita gente. Mas Hegel, ele também é um outro gigante da cultura ocidental, bastante admirado por muitos especialistas, inclusive no Brasil. Mas de modo abrangente, Hegel é considerado por muita gente uma espécie de porta de entrada para o marxismo. O marxismo de Karl Marx e Engels, ele é um dos grandes sentimentos ateístas da pós-modernidade, que caminha junto com o sentimento de Nietzsche, de Freud, né? E muitos vão dizer também de Darwin, mas eu não vou abordar a questão de Darwin aqui, né? Que tipo de se ele é um cético ou se ele não é um cético, eu não me aprofundei tanto assim em Darwin para fazer um comentário mais preciso a respeito desse assunto. Até mesmo porque hoje os filósofos cristãos atuais aceitam o darwinismo, como Alvin Plantinga. Eles não são criacionistas da Terra Jovem. Alvin Plantinga ele escreveu extensivamente sobre o assunto. Um dos maiores filósofos analíticos cristãos hoje, que estão fazendo uma virada acerca do debate da transcendência de cultura, eles são darwinistas. E também são criacionistas no sentido não do design inteligente, não do que vai propor Michael Behe ou do criacionismo da Terra Jovem. Não, eles seguem Darwin, mas acreditam que há um telos, né, por trás dessa coisa. Agora, a questão aqui é o seguinte: Hegel, ele é uma monumentalidade de uma metafísica. Ele não é uma porta de entrada para um ateísmo como vai ter lá Feuerbach ou Karl Marx. Ele é uma monumentalidade de uma metafísica imanente que vai substituir a monumentalidade de Tomás de Aquino, que foi derrubado por Kant. Tomás de Aquino não foi derrubado por Descartes, por Leibniz, por Spinoza e por nenhum dos grandes filósofos modernos como Hume, Locke, Hobbes, Rousseau, nenhum desses. Ele foi derrubado apenas por Kant, com a crítica da razão pura. Então Kant ele propõe uma monumentalidade crítica para derrubar Tomás de Aquino e derrubar o Deus transcendente que está além do espaço e do tempo, porque para Kant o espaço e o tempo são estruturas transcendentais, né? Fazem parte da estética transcendental. Como você não pode ir ao númeno, como você não pode ir à coisa em si, logo você está facilitando um sentimento da imanência, a própria imanência, que é o que vai propor Hegel, né? Fichte e Schelling vão tentar, após Tomás de Aquino, aliás, após Kant finalmente conseguir fazer a morte de Deus na cultura, não no conceito, mas na cultura, porque por conceito Deus não pode ser morto, né? Mas na cultura. Então se Deus ele sempre existiu, se ele é infinito, então a morte de Deus seria algo contraditório, mas na cultura ele está morto, a partir de Kant. Por isso que vai vir depois Schopenhauer e todo aquele sentimento mais existencialista que sequer existia no período grego. Eu não vejo, não existe existencialismo no grego, no período grego. O existencialismo é o sentimento da falta de Deus, né? Da nostalgia do Deus transcendente dentro da própria cultura ocidental cristã. Por isso o absurdo de Kierkegaard, a questão do absurdo, a questão do desespero e da própria angústia, né? Agora, qual que é o problema? O problema, a questão é a seguinte,
Esse ateísmo que não existia, por exemplo, em Descartes, que vai ter uma dúvida metodológica, que nós podemos entender como uma dúvida como método para o próprio sentimento acadêmico, que hoje é da universidade. A dúvida de Hume, que vai questionar o conhecimento, que depois Kant ele vai reconstruir o conhecimento, mas de uma forma crítica. Essa dúvida não é ateísmo. O ateísmo ele vai surgir depois de Kant, como por exemplo em Nietzsche, né? E aí, Fichte e Schelling vão tentar construir uma metafísica ontológica imanentista, que era o projeto antigo, né? Pitágoras e Platão, eles possuem conceitos herméticos e imanentistas, mas isso vai se tornar forte a partir do médio platonismo, quando vai ter lá, por exemplo, Filon de Alexandria. Ele é um pensador judeu que está navegando nessa área mais, nesse sentimento mais. Ali existe um hermetismo que tinha uma teologia filosófica, uma filosofia apofática, né? O que vai ocorrer? Essa filosofia apofática, ela está, por exemplo, na própria Kabbalah, que Deus não pode ser conhecido efetivamente, né? Helena Blavatsky aqui também vai falar isso. Deus não pode ser efetivamente conhecido. Tomás de Aquino ele vai abraçar um pouco dessa tese de que Deus não pode ser totalmente conhecido, a não ser por analogia, porque ele vai ser influenciado pelo neoplatonismo de Dionísio Areopagita, que possui raízes herméticas, quando depois do médio platonismo e depois da escola de Alexandria e de Filon de Alexandria, vai surgir a escola hermética de Amônio Sacas. Aí vai surgir o neoplatonismo de cultura instituído por Plotino a partir da escola hermética fechada de Amônio Sacas. Esse neoplatonismo vai encantar os cristãos que não vão discernir que o neoplatonismo é diferente do sentimento de transcendência. O uno neoplatônico, ele se dá em uma teurgia, como vai propor Jâmblico, e ele está relacionado ao conceito de emanação do uno que vai descer para, quer dizer, uma ascendência a Deus, o Deus desce até o intelecto ele sobe até Deus. Isso vai ter na própria Sefirote da Kabbalah, né? Essa ascendência, né? A árvore da vida, e tem toda lá a questão da escada, do Sulam e do Zohar e tudo mais. Agora o hermetismo também de Hermes Trismegisto, né? Os neoplatônicos da Idade Média, do Renascimento, como Pico della Mirandola, como Marsilio Ficini, como Nicolau de Cusa, eles vão retomar esse hermetismo que também já vai estar em Giordano Bruno. Então vai ter, por exemplo, lá ainda atrás, na época de Plotino, Próclo. Próclo ele vai influenciar profundamente Dionísio Areopagita, e ele vai influenciar também Hegel, né? Hegel ele foi mais influenciado por Próclo do que por Plotino. Ele conhecia mais Próclo do que Plotino. Então, quando Spinoza ele tem a ideia de que Deus ele pode ser entendido como uma substância única, e ele é a natureza, ele está propondo um neoplatonismo como algo mais ligado à própria natureza, né? Uma coisa mais moderna. Só que ele vai tirar aquela dimensão mística do neoplatonismo, complexa. Ele vai propor um panteísmo, uma coisa rasa, né? Isso não vai emocionar a cultura. Leibniz ele vai propor mais uma metafísica obscura, e Descartes ele vai estar propondo ali a dúvida, de certa maneira. Kant ele vai dizer que
todas essas metafísicas antigas não serviram para nada. Por que não serviram para nada? Bom, eu entendo da seguinte maneira, porque Tomás de Aquino ele é monumental. A obra de Tomás de Aquino ela é monumentalidade. Comparemos, né, a obra de Tomás de Aquino com a obra de Descartes. Tomás de Aquino é monumental. Né? Outro grande pensador cristão vai ser Duns Scoto, né? Duns Scoto, Agostinho também. Mas Tomás de Aquino é monumental. Na época da escola hermética lá de Amônio Sacas, Orígenes, ele era um neoplatônico, ele era um hermético. Pelo que eu tenho estudado até o momento, eu acredito que Orígenes ele vai instituir uma espiritualidade totalmente diferente de Amônio Sacas e Plotino, e Dionísio, e Próclo, Jâmblico, Porfírio. Ele vai instituir uma espiritualidade esponsal, transcendente, né? Transcendentalista, genuinamente cristã e não teúrgica, não imanentista. Isso vai estar em Hugo de São Vitor, Hugo de São Vitor, né, por exemplo. E tem um outro pensador também de São Vitor que eu não lembro o nome. São dois que é chamado de São Vitor. Um deles é Hugo de São Vitor. Hugo de São Vitor e Ricardo de São Vitor. E aí, o que ocorre? Por exemplo, quando nós vemos Mestre Eckhart e pensadores como, por exemplo, Bima, Paracelso, Bima, Mestre Eckhart. Bima se escreve B-O com trema H-M-E. Esses pensadores eles não são efetivamente cristãos transcendentalistas. Eles são herméticos e imanentistas, conforme o sentimento mais neoplatônico. É uma mística alemã, né? Mística profunda alemã, que é relacionada à alquimia germânica. Quando nós falamos de Tauler, Henri Suso, né? Por exemplo, deixa eu até confirmar aqui uma coisa aqui. Então, quando falamos de Tauler, Suso, eu não confirmei essa informação, se eles são realmente cristãos ou não, mas eles estão entre os herméticos, né? Eles estão entre os pensadores, ou melhor, eles estão entre os pensadores alemães, entre os místicos alemães, né? Então temos Henri Suso, né? Por aí vai. John Tauler, né? E é uma mística alemã, né? Então a mística alemã ela é nitidamente é da alquimia, do sentimento de alquimia, uma mística que propõe um determinado tipo de... Não é um conhecimento apenas contemplativo, como vai estar em Plotino. É um conhecimento que vai produzir alguma coisa, né? Uma pedra filosofal, ou então um elixir da nova vida, e vai propor algumas coisas que, na realidade, que vai produzir meio pragmatismo de cultura, que produz ciência moderna, que vai produzir aqueles... A própria ciência moderna é formada a partir da alquimia.
Prova disso é que grande parte dos astrônomos modernos eles estudavam também astronomia e faziam até horóscopos, né? Por exemplo, Isaac Newton, como Kepler, eles tinham um sentimento místico. E não era um sentimento cristão, era um sentimento mais voltado para a alquimia. Agora, quando nós vemos. Então, no período do romantismo alemão, quando a imanência, o panteísmo de Spinoza ele penetra na Alemanha através da querela do panteísmo com Jacob e Mendelssohn, os grandes poetas e os idealistas alemães como Schlegel, como Herder, escreve Herder, né? Como Herder se escreve, como Hölderlin, Schiller, o grande poeta Goethe, né? E todos eles vão estar ali sendo influenciados por Bima, P-O com trema H-M-E. Quando surge, começa a avançar esse encanto com a arte, que vai substituir Deus, esse encanto, essa potência romântica, essa poesia misteriosa, que vai... Ali havia muitas contradições, porque como unir Spinoza com esse neoplatonismo? Como fundamentar essa separação entre sujeito e objeto que Kant ele fez? Como você reunir o sujeito com o objeto dentro de uma imanência cósmica? De uma imanência que vai estar no próprio sentimento da Índia, do deus de Brahma, né? Esse deus que respira, esse deus que cria o universo, o que vai estar propondo é Helena Blavatsky. Como você vai inserir o hermetismo dentro de uma filosofia racional? Então Fichte ele vai tirar a coisa em si de Kant. E Schelling ele vai todo aquele sentimento de Spinoza misturado com Goethe, com Schiller, todo Herder dos românticos, ele vai tentar ser instituído a partir da razão, com Fichte e depois com Schelling, que vai propor uma filosofia da natureza, Schelling, né? O mais antigo programa e sistema do idealismo alemão, que é aquele texto curto, né, que é atribuído a sua autoria aos 3 grandes pensadores que se encontraram na universidade, na faculdade de teologia os 3 jovens se encontram, né? Hölderlin, Schelling e Hegel, quando eles estão estudando teologia na faculdade protestante de Tübingen, né? E eles vão criar um documento chamado o mais antigo sistema do idealismo alemão. Se ele é uma coisa antiga, ele não surgiu na época de Hegel e de Schelling, ele surgiu antes, né? Quando Kant está lá escrevendo a Crítica da Razão Pura, ele já fala que havia uma profundidade, um espírito de profundeza na Alemanha, na metafísica de Wolff, né? Ele está se voltando também para Leibniz, afinal ele ensinou muito tempo metafísica alemã, que não tem nada a ver com a metafísica de Tomás de Aquino, né? Não tem nada a ver. Ele ensinou por muito tempo essa metafísica antes dele dizer lá que acordou do sono dogmático por causa de Hume, né? Mas Kant não tem nada a ver com o ceticismo de Hume. Ele vai dizer que havia um espírito de profundeza na metafísica de Wolff ainda não extinto em seu tempo na Alemanha. Ele vai dizer isso no prefácio da primeira crítica. E nessa primeira crítica, no manuscrito A, ele vai dizer que há um certo mistério em sua crítica, que é que possa haver depois de sua crítica um sistema completo que não se restrinja a um esboço rápido, que vai tratar de todos os temas dessa metafísica. Então ele está derrubando Tomás de Aquino, preparando o caminho para uma outra metafísica que substitua. Quem vai produzir esse sistema? Vai ser Hegel. E na época de Hegel, temos ele mesmo vai escrever
junto com seus amigos de Tubinho, esse sistema antigo alemão, né? E aí cria-se a monumentalidade de uma nova religião. Essa nova religião é dita no prefácio da Fenomenologia do Espírito de Hegel. Uma nova religião. Nova religião. Uma religião neoplatônica, imanentista, o Deus que não está fora do espaço do tempo. Ele está dentro do universo. Para utilizar o termo de Helena Blavatsky, ele é intracósmico. Ele é semelhante ao Deus Brahma da Índia, né? É o sentimento hermético de cultura. Hermético. E aí o que vai ocorrer? Finalmente, Hegel institui uma religião imanentista. Então hoje nós temos uma impressão que há apenas o ateísmo, que a metafísica está morta, né? Que Kant, ele derrubou, ele é o maior filósofo da modernidade, ele derrubou a metafísica, mas estuda-se tanto Hegel e esquece que o próprio Hegel ele vai contestar Kant, de certo modo ele vai construir uma outra metafísica. Ele é um gigante, levado a sério por muita gente. Ele não é igual Karl Marx e Feuerbach. Ele instituiu um sentimento religioso, que é a antiga mística alemã. Mística alemã que não tem nada a ver com a mística de Orígenes. Não tem nada a ver com a mística de Teresa de Ávila e de João da Cruz. João da Cruz ele institui uma monumentalidade mística de espiritualidade. A obra de João da Cruz é monumental. Teresa de Ávila ele vai tratar do mesmo assunto, as moradas do castelo interior, que é a união mística tão falada pelos teúrgicos. A deificação, né? Vai estar lá, aquele sentimento antigo de Dionísio e todos os outros. Ah, será que aquele antigo da patrística, né? Deixa eu lembrar o nome dele. Será que Gregório de Nissa, afinal de contas, ele é um neoplatônico imanentista hermético ou ele era um místico cristão transcendentalista? Pelo que eu tenho visto até agora, eu acredito que ele seja um místico cristão transcendentalista, assim como eu acredito que Orígenes era um cristão transcendentalista místico. Dionísio Areopagita é um outro sentimento. Ele é a apofática, que é uma grande tentação do cristianismo místico. Acreditar na teologia apofática, que ela é hermética em suas raízes. Deus não pode ser efetivamente conhecido. Enquanto João da Cruz vai falar que Jesus, que o amado, que é o Jesus dos cristãos, né? João da Cruz vai chamar de o amado, né? Através da alegoria do Cântico dos Cânticos, que é bastante antigo, né? Na tradição mística cristã, que vai estar em Bernardo de Claraval, que vai estar em Boaventura, que vai estar em Ricardo de São Vítor, né? Hugo de São Vítor, e vai estar, né, nesses grandes, né? Então João da Cruz vai dizer que o amado é bem conhecido. Ele vai propor o matrimônio espiritual. A união divina ela é um matrimônio espiritual, mas não é uma união de substância. É uma união pela participação no amor. Então, quando se fala de alma ser divinizada em João da Cruz, que as coisas transcendentes elas não são bem conhecidas, isso é uma linguagem figurativa. Ele vai estar dentro de um contexto que era influenciado pelo neoplatonismo, inclusive por Dionísio, mas a essência é transcendentalista.
Jesus, o amado, para João da Cruz, ele é bem conhecido. Agora, qual que é a diferença entre João da Cruz e Teresa de Ávila? Bom, segundo eu entendo, Teresa de Ávila ela foi influenciada pela mística esponsal que João da Cruz propunha. João da Cruz vai falar da noite escura, né? Vai falar da noite escura dos sentidos, noite escura do espírito, ele vai falar do desposório místico, ele vai falar do matrimônio místico. Mas aquilo que era alegórico em Orígenes, ele vai propor como uma radicalidade efetiva no próprio mundo. Essa é a diferença de João da Cruz em relação a Orígenes. Não é apenas uma questão alegórica, ele é efetivo no próprio mundo. O místico ele realmente se une concretamente a Deus, ao transcendente, ao amado, assim como os místicos teúrgicos herméticos, eles também acreditam nisso. Nessa união, que ela é divinizante, né? Mas qual que é a outra diferença entre João da Cruz e Teresa de Ávila? É o mesmo sentimento. Mas do ponto de vista da estrutura do texto, João da Cruz ele é mais semelhante a Tomás de Aquino. Ele é mais semelhante a Tomás de Aquino do que a Teresa de Ávila, do ponto de vista da estrutura do texto e do método, porque ele propõe uma monumentalidade. A obra de João da Cruz é monumental. Se você ler um parágrafo de João da Cruz, é muito denso. Ele diz muita coisa em um parágrafo. É muito conceito densificado. E eu acredito que João da Cruz ele é mais difícil de ser entendido do que Tomás de Aquino. É difícil você levar a sério o que ele está propondo, porque até mesmo é entendido como uma alegoria. E ele está falando de uma outra coisa totalmente diferente. Agora, quando nós vemos o romantismo, o idealismo alemão, nós vemos uma potência que vai se concretizar como uma metafísica imanentista em Hegel. Agora, por que hoje o mundo é considerado um ceticismo? Como se não houvessem pensadores metafísicos hoje, como se nós vivêssemos da era do ateísmo. Se nós vivemos, em parte, porque Hegel ele não é ateu. Ele é um dos filósofos mais estudados, inclusive na USP. Ele não tem nada a ver com o ateísmo. Whitehead, que vai dizer que a filosofia que toda a história da filosofia é uma nota de rodapé à filosofia de Platão, a metafísica de Platão, na sua própria essência, ela é hermética. Ela é influenciada por Pitágoras. Né? Aquela coisa da ideia, do uno, da alma do mundo que já está em Platão, que estava em Pitágoras, a alma do mundo que vai estar em Helena Blavatsky, que vai estar no neoplatonismo, em Hegel, e até no Brasil em Mário Ferreira dos Santos, que não foi um acadêmico de modo completo, né, falando, né? Inclusive, por isso que o Lima Vaz ele vai ser mais reconhecido do que o Mário Ferreira dos Santos. Embora Lima Vaz ele fala de Tomás de Aquino, mas ele está influenciado mesmo por Hegel. Então, nós vivemos numa era que não é tão ateísta assim. Hegel não tem nada a ver com ateísmo. Whitehead ele não tem nada a ver com ateísmo. Whitehead, professor de Russell, que era ateu, Russell era o lógico ateu. Whitehead era lógico e um matemático também, mas ele era um pensador que propunha a filosofia do processo, né? Realidade e processo, uma cosmologia imanentista semelhante a Hegel. Então não é tão ateísta o mundo assim como parece. Alvin Plantinga ele propôs uma revolução no debate acerca de Deus, né? Anton Flew foi um dos grandes ateus acadêmicos do nosso tempo, ele se tornou um deísta. Alvin Plantinga debateu com muita gente dentro da universidade através de textos, como por exemplo com J. L. Mack, que propôs uma nova versão a partir sobre o argumento do problema do mal. E Alvin Plantinga ele vai fazer a refutação
E John A. Mack, um dos maiores pensadores ateus recentes, vai reconhecer os méritos de Alvin Plantinga em sua defesa da liberdade. Deus, a liberdade e o mal. A obra de Alvin Plantinga é monumental. E embora ele tenha produzido o argumento ontológico modal, que é lógico, é feito dentro da lógica analítica, é considerado a maior obra dele, não o argumento ontológico dedutivo, mas a sua trilogia de epistemologia contemporânea. No primeiro livro, ele refuta todos os grandes autores da epistemologia contemporânea, que vão propor ou o internalismo ou o externalismo. Ele vai fazendo uma crítica de todos esses pensadores. Para depois, no segundo livro, ele fala da função própria. E finalmente, no terceiro livro, ele construiu a monumentalidade, que é a crença cristã garantida, avalizada. Esse terceiro livro ele foi traduzido para o português. Os outros dois primeiros da trilogia não foram. Então, a morte de Deus, ela não é mais efetiva hoje, no século XXI. Ela foi derrubada. Né? Foi derrubada primeiro, porque Hegel não é ateu, porque Whitehead não é ateu, e agora, principalmente porque Alvin Plantinga, ele derrubou o ateísmo dentro da universidade. Agora está tendo um debate, né? E nós não vivemos mais numa era moderna. Depois da era moderna ateísta, da crença na ordem e no progresso iluminista de Kant, nós vemos depois da derrocada do positivismo lógico da Escola de Viena. Então, o próprio filósofo da ciência Popper, ele vai refutar algumas coisas, ele vai discordar de algumas coisas do positivismo lógico, que hoje não funciona mais. Hoje nós temos uma lógica que aborda a metafísica, embora não seja muito diferente da metafísica antiga. E hoje nós podemos dizer que depois das duas grandes guerras mundiais, depois do Holocausto, de Auschwitz, de regimes totalitários, tanto de esquerda como de direita, né? Depois da morte das metanarrativas, depois do desconstrutivismo, depois dessa era líquida, das tiranias, da intimidade, é um outro mundo totalmente diferente, pós-moderno, nós não temos mais certeza. Nós estamos numa época de relativismo cultural, de pluralismo. Embora exista uma certa certeza, sutilmente, na filosofia analítica, porque ela trabalha com lógica. Ela vai trabalhar com argumentos válidos, com o que é verdade, o que é um conhecimento verdadeiro, qual a diferença entre crença verdadeira e conhecimento. Mas isso é uma coisa bem sutil, ela está dentro da tradição analítica. Mas fora da tradição analítica, nós vivemos em um mundo pluralista, um mundo que não se preocupa muito com a lógica em sua efetividade. Ela tem uma visão mais literária acerca da filosofia. E a filosofia continental, ela tem seus méritos, ela é respeitável, eu gosto bastante, mas isso é uma outra coisa. Agora, até mesmo porque quando a gente está falando do relativismo, não quer dizer que o relativismo ele é uma filosofia continental, não tem nada a ver também. Não seria isso. A questão é que a tradição analítica ela não é relativista. A tradição analítica, embora alguns pensadores vão ser, de certa maneira, eles vão questionar valores éticos objetivos. Mas, de certo modo, eles vão estar trabalhando com lógica simbólica, lógica matemática. Mas o sentimento cultural hoje ele não pressupõe mais a certeza. Mas qual que é a minha crítica aqui? A minha crítica é a seguinte: essa pós-modernidade é uma era transitória. Agora nós estamos entrando em uma nova era. Nós estamos em uma era que eu chamo de neomedievalismo. Não tem nada a ver com a modernidade. Não tem nada a ver, mas nem mesmo com o Renascimento, que foi o Renascimento foi o que introduziu esse humanismo, em grande parte protestante,
com todos os méritos que o protestantismo tem. E ele possui grandes avanços hoje para a religião, né? É o que mais avança hoje no sentimento cristão, é o protestantismo. Mas ele tem um humanismo estrutural que nasce na alquimia do Renascimento. Renascimento produzido por Francesco Petrarca, né? E hoje nós temos um sentimento renascentista até hoje. Mas a era do neomedievalismo é uma era em que se discute a expansão da consciência, que se discute religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, e vão combinar que o hinduísmo é muito mais profundo metafisicamente do que o budismo. O budismo seria uma forma resumida, assim, uma confucionismo, né? A profundidade vai estar no hinduísmo, vai estar no taoísmo, né? Principalmente no hinduísmo. E quando nós vamos para a mística alemã, aí já é uma outra coisa, já é uma coisa mais cultural, contra a cultura de alquimia da Renascença. Mas hoje o neomedievalismo, nessa cultura neomedievalista, está se discutindo expansão da consciência. A sexualidade é considerada algo mágico, algo como uma integração com o próprio cósmico, como uma coisa livre, com um conceito um conceito de suposta liberdade da vontade do telemita, como algo que o todo da lei é fazer o que quer, o que já está lá na própria crítica de Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Então a lei é o próprio homem. Mas esse não é o aspecto mais importante. O aspecto mais importante é expansão da consciência, o movimento novo pensamento, a confissão positiva que entrou até mesmo dentro da igreja, a filosofia do processo que entrou até mesmo dentro da igreja contemporânea, deixando um pouco a questão religiosa da igreja, vamos falar da cultura secular, expansão da consciência, lei da atração, cristais, né, pirâmides, Wicca, esse encantamento com a Kabbalah, esse encantamento com o cosmos, com a natureza, esse encantamento com a Índia, com o Tibete, né? E como se a Índia fosse um lugar desconhecido, né? Esse encantamento com uma religião originária que teria produzido todo o conhecimento de hoje. A espiritualidade antiga do Egito, da Babilônia, né? Dos Sumérios, essa coisa antiga, né? Esse encanto pela a nova era de Aquário, o que seria isso? O New Age. Então, é um mundo muito diferente. E o que o cristianismo tem a ver com isso? Tem a ver com o que Karl Rahner diz. Karl Rahner diz que o místico do futuro ou será um místico ou ele não será cristão. O que é a mística? Para o cristianismo, a mística é transcendentalista. Ela é... O que é a mística? Ela é João da Cruz. Não é outra coisa. O João da Cruz, ele é o Tomás de Aquino da espiritualidade cristã. Ele é o Johann Sebastian Bach da espiritualidade de cultura. Não de contracultura, de cultura. Contracultura é Renascimento de Francesco Petrarca e é a antiga alquimia. O João da Cruz, ele é uma monumentalidade, ele é o Johann Sebastian Bach da espiritualidade cristã, ele é o Isaac Newton da mística cristã, ele é chamado de doutor místico pela igreja, né? E Teresa de Ávila, ela vai tratar de temas que complementam essa espiritualidade esponsal da era de ouro da espiritualidade espanhola do 16. Inácio de Loyola também propõe, por exemplo, os exercícios espirituais. Ele complementa uma espiritualidade
da Era de Ouro espanhola do 16. Sentimento monástico, sentimento de oração. Dentro da igreja hoje se fala até mesmo dos 9 graus da oração. Essa é a espiritualidade cristã transcendentalista. A espiritualidade imanentista, contracultural, é um outro sentimento. Não é um relacionamento com a transcendência, com um Deus pessoal, com o amado, como propõe João da Cruz. Ele é... Você não tem a experiência da oração como um relacionamento. Você tem a lei da atração como o próprio self, o homem, que ele está egocentrado, ele é autocentrado em si mesmo, ele quer buscar o autoconhecimento, ele não está querendo buscar uma alteridade, ele quer buscar apenas a si, de uma forma egocêntrica, sem entrar no mérito moral, se ele é egoísta ou não, se ele não se preocupa com os outros ou não. Não, eu estou dizendo assim do ponto de vista sociológico. Ele é egocentrado em si mesmo. Ele quer evoluir por si mesmo, integrar-se ao todo, ser toda a realidade. Como vai dizer Hegel na fenomenologia do espírito. Ser toda a realidade. É o que Hegel propunha uma nova religião, que vai estar lá no seu prefácio. E ser toda a realidade. O que é ser toda a realidade do ponto de vista popular? É ser a luz das estrelas, é ser o início, o fim e o meio. O cristianismo, a espiritualidade cristã, ela é uma outra espiritualidade. Na sua essência, ela tem mais a ver com o sentimento monástico, com o sentimento dos padres do deserto. Padres do deserto, com Antão do deserto, com Pacômio, com Cassiano, com Evagrio do Ponto, com Máximo Confessor, com Bento de Núrcia, né? Com Cassiano. E tem mais a ver com isso. Talvez, vamos dizer assim, Gregório de Nissa, né? Gregório de Nissa, Orígenes, né? Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Bernardo de Claraval, Boaventura, Paulo da Cruz, Catarina de Sena, Faustina Kowalska e assim por diante. Teresa de Lísio, que é chamada de Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Teresa de Calcutá, não. Teresa de Ávila, que é chamada Teresa de Jesus. Mas isso só pode ser instituído, isso só somente foi instituído do ponto de vista filosófico, monumental, por João da Cruz. É a espiritualidade do Carmelo. Espiritualidade que vai estar na cartucha, que vai estar nos beneditinos em todas as ordens monásticas. É o sentimento da oração, do relacionamento contínuo. Mas João da Cruz, ele propõe uma monumentalidade. Ele vai tratar da noite escura, que vai estar na experiência de Teresa de Calcutá, em suas cartas, né? Tratada no livro recente que foi lançado, Vem, seja a minha luz. Esse é o sentimento contemplativo, místico, originário do cristão, que não tem nada a ver com neopentecostalismo, com dízimos, com ofertas, né? Com uma obediência absoluta a uma instituição, uma liderança, a um certo, vamos dizer assim, a um secularismo dentro da própria experiência da igreja, de um ceticismo muito sutil dentro da própria experiência da igreja de hoje, ou todo o cristianismo de hoje. Então, a mística de João da Cruz é um outro sentimento, é uma outra experiência de conhecimento. Ele é um sentimento de oração, de imersão no mistério da Trindade, que vai além da experiência do novo nascimento
protestante que vai ser tratado, por exemplo, por John Wesley. Ele vai além do que vai propor os avivalistas protestantes e os grandes despertamentos, que é o evangelicalismo, os grandes avivamentos protestantes, que houve na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele vai e um movimento worship de adoração recente dentro dessa cultura eclesial, que propõe uma arte, uma oração como uma arte, uma oração como entrega livre e não mais uma reverência litúrgica, uma experiência litúrgica mais de uma adoração livre, de dança, de arte, de entrega, de felicidade, de liberdade. Esse worship, esse gospel, esse sentimento recente, ele é arte, ele é música. Ele vai estar propondo a mesma coisa que propunham os românticos. A arte, a estética de arte. Hoje ela não é alemã. Hoje ela não é natureza. Hoje ela não é Spinoza, ela não é Goethe, né? Hoje ela não é idealista. Ela está dentro dessa cultura eclesial contemporânea. Mas a espiritualidade de João da Cruz, ela avança para um sentimento mais esponsal. Ele é filosoficamente monumentalidade. É a experiência da oração que, segundo a Teresa de Ávila, faz com que o místico entre dentro do castelo interior e dentro das moradas. Os 9 graus da oração, essa experiência mais íntima, secreta, escondida, uma ciência secreta diferente da ciência da alquimia, diferente do sentimento esotérico e hermético. A nova era é um outro sentimento. Ela é novo mundo. Ela é uma espiritualidade mais centrada na experiência do cosmos como um Deus que está no mundo, no próprio mundo. E dentro dessa experiência não faz muito sentido você discutir se é panteísmo, se é panenteísmo, né? É uma imanência filosófica. A imanência que já vai estar lá, ali, nos próprios estoicos, né? A imanência é uma coisa antiga, né? Hermes Trismegisto, essa figura mítica, o 3 vezes grande, ele vai dizer que o universo é mental, né? Então, uma outra expectativa. O neoplatonismo ele é profundo. O neoplatonismo ele é mais profundo do que Spinoza. Spinoza ele introduz o encanto com a natureza. Ele moderniza de uma maneira mais científica essa experiência neoplatônica, que vai ser retomada por Hegel, né? É um outro sentimento. Tem a ver com a mística alemã de Mestre Eckhart, de Bima, B-O-H-M-E, Bima. Esse é o sentimento alemão, o sentimento, né, mais contracultural instituído no século XVII. A mística cristã do século XVI é João da Cruz, o doutor místico da igreja. Essas são as duas igrejas místicas do futuro. Essa é a espiritualidade do neomedievalismo. Não é mais uma era cética ateísta. O ateísmo, com todos os seus méritos que ele tem, com todo o seu respeito pela ciência, do ponto de vista do zeitgeist, do sentimento de época, ele não mais é efetivo hoje, no século XXI. Era que é o do neomedievalismo. O neomedievalismo ele é mais semelhante à Idade Média do que à modernidade e à pós-modernidade. Não é a era da matéria. Não é a era ateísta do encanto pela matéria. É a era da consciência. É a era do espírito. É a era do mundo espiritual. É a era de olhar. O que é essa escatologia que era proposta antigamente? Se ela é mito ou se ela pode ser cumprida na história? Se o Deus transcendente, se o transcendente ele é um sentimento deísta,
de Voltaire e Antony Flew, e Antony Flew, que era um ateu, ele disse que se converteu ao Deus de Tomás de Aquino. O Deus de Tomás de Aquino, ele era o motor imóvel. Quer dizer, o Deus de Voltaire, ele é um Deus que não intervém na história. É um Deus deísta. Afinal de contas, essa transcendência, ela intervém no mundo? Os milagres, eles são possíveis ou eles não são? Eu me dizia que não. Profecia, existe alguma profecia? Fala-se muito das profecias de Nostradamus. É possível que uma profecia cumpra-se na história de forma efetiva? A escatologia, ela possui sentido? O ateu vai falar, é uma questão mais da ciência das religiões. É mitologia. Esse é o sentimento ateísta. O sentimento neomedievalismo, do neomedievalista, ele é uma outra experiência. Ela vai propor uma nova filosofia da história. Ela vai ver se realmente há sentido na escatologia ou não. Ela vai ver se há sentido em acreditar o que são essas duas igrejas místicas do futuro. Quando eu digo igrejas místicas, eu estou me voltando para o conto O Olho de Apolo, que está no livro da Inocência do Padre Brown, de G.K. Chesterton. Então essa foi uma palestra sobre o sentimento mais acadêmico do que é a pós-modernidade. Né? Como bibliografia, podemos citar a Crítica da Razão Pura, a bibliografia para esse assunto. Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Obras completas de João da Cruz. E o livro o título do livro é Hegel, do filósofo Charles Taylor. E eu cito também um artigo chamado Plotino, Teurgia e Negatividade, professor Dr. José Carlos Marçal. Crítica da Razão Pura é da edição Fundação Calouste Gulbenkian, nona edição, 2018, Lisboa. As obras completas de João da Cruz, editora Vozes, Petrópolis, 2002. Fenomenologia do Espírito, Hegel, editora Vozes, nona edição, Petrópolis, 2002. Hegel, Charles Taylor, Realizações de Editora, São Paulo, 2014. Então eu estou utilizando a mesma bibliografia que eu utilizei no recente Manifesto Místico. Acerca do aspecto mais lógico da própria prova, eu proponho Alvin Plantinga, eu remeto às suas obras, como por exemplo o argumento ontológico dedutivo modal e a sua epistemologia. Provas minhas, eu remeto a minha aula em 3 partes. Jesus, prova de sua existência na noite do ateísmo. São pesquisas que eu estou fazendo, ainda não estou fundamentando a prova de modo totalmente fundacional. Eu estou tratando de um sentimento cultural, mas a questão da prova e da lógica ela é fundamentada, especialmente Alvin Plantinga, e eu estou fazendo pesquisas em relação a isso, mais para o âmbito analítico da prova, da lógica, da epistemologia. Eu submeto a apreciação dos pensadores de hoje, dos filósofos de hoje, essa minha modesta exposição. Obrigado a todos.